Entrevista da semana. Uma parceria Rádio Lafões e Sportviseu.com. Na entrevista desta semana viajámos até Canas de Senhorim para entrevistar o treinador do Canas de Senhorim, Paulo Guilherme. Antes de mais, agradeço em meu nome, em nome da Rádio Lafões e em nome do Sport Viseu. E o Canas de Senhorim, líder da divisão de honra, com 15 pontos, perdeu na última jornada pela primeira vez. Ainda assim, continua na liderança e está a ser um arranque bastante positivo. Sem dúvida, mas Luís, permita-me o preâmbulo para vos dar as boas-vindas aqui não só à nossa vila de Canas de Senhorim, mas também ao nosso complexo. Sei que alguns de vocês ainda não o conheciam, pelo menos com um pouco mais de conhecimento aprofundado como a partir de hoje poderão ficar, portanto, a ter. Dar as boas-vindas ao Daniel, saudar a Sport TV Viseu. O Luís diz Sport Viseu, mas eu gosto de dizer Sport TV Viseu para dar assim uma imagem assim, ainda mais imponente. Saudar também o Jorge Lima, portanto, que me habituei a ouvir através da sintonia da Rádio Lafões, e o Luís também. Portanto, a quem quer dar também os parabéns pela qualidade do vosso trabalho, o excelente acompanhamento que fazem do nosso desporto distrital, sobretudo ao nível do futebol. Dar-vos então as boas-vindas aqui ao GDR de Canas de Senhorim, ao nosso complexo. No que diz respeito à questão, numa altura em que me avisam que eu estou a começar bem, portanto isto é o sinal acústico a dizer que eu estou a começar bem a entrevista, damos as boas-vindas. De facto assim foi, no domingo passado tivemos mais um jogo de elevado grau de dificuldade. Desta vez as coisas não nos correram como nós desejávamos e de facto foi a primeira derrota, a primeira perca de pontos do campeonato. Nós talvez, portanto, até este jogo de domingo estávamos a ser, penso, uma das boas surpresas do campeonato deste ano, da divisão de honra, que todos sabemos que este ano, mais do que nunca, será talvez, se não a mais difícil, das mais difíceis de sempre, tendo por base a nuance de que para o ano, como sabemos, vai acabar o campeonato da terceira divisão nacional, o que implica que praticamente todas as nossas equipas que por lá militam, tirando uma outra que eventualmente ainda possa conseguir esse grande feito. Na perspectiva da descida da divisão, não é? Portanto, e nós treinadores, portanto, temos sempre a preocupação de preparar a nossa equipa para o pior cenário. E o pior cenário leva-nos a que possam descer 5 equipas da terceira. E se tivéssemos também o azar, que penso que não vai acontecer, do Sinfãs e do Académico de Viseu, seriam 7 equipas a descer, não é? Com as 3 habituais da honra são 10, sobe o campeão 9. Portanto, isto quer dizer que o 8º classificado pode descer. Portanto, quem diria que o 8º classificado da divisão de honra pode descer, portanto, e é uma realidade com a qual os treinadores têm que saber lidar na preparação da época, na sua planificação e depois com os jogadores. Por isso mesmo preparámos, e eu tenho preparado a minha equipa em termos mentais, para essa possibilidade. Nós temos que tentar tudo, desde a primeira hora, desde o primeiro jogo e desde o primeiro minuto, para somarmos os 3 pontos e o máximo de pontuação possível, porque queremos garantir 45, 46, que penso que não andará por aí muito longe os pontos necessários para se conseguir um lugar nos 7 primeiros para garantir a manutenção. E esse, Luís, é o grande objetivo que norteia o Canas de Senhorim esta época, é conseguir um lugar nos 7 primeiros, conseguirmos o mais rapidamente possível os tais 44, 45 pontos, para tranquilamente termos um lugar assegurado nos 7 primeiros, e a partir daí, tudo o que vier a mais é logicamente bem-vindo, é melhor ficar em 6º do que em 7º e por aí fora, e daí a importância do nosso arranque, e os jogadores têm sido de facto fantásticos, quer como jogadores, quer como homens, portanto, na absorvência daquilo que é esses requisitos que nós lhes pedimos e que transmitimos, têm dado tudo. Fizemos 5 jogos, 5 vitórias, umas mais difíceis que outras, e uma delas muito suada, que vocês tiveram a oportunidade e muito bem de filmar aqui com o Moimenta, que é também, na minha perspectiva, uma das outras grandes revelações deste campeonato. E fomos a Mangualdo, sabendo que íamos defrontar aquela que será teoricamente, pelo menos em termos de plantel e de nomes, a equipa mais forte, pelo menos na minha modesta opinião, sabendo que mesmo que as coisas corressem menos bem, manteríamos o primeiro lugar, porque mesmo que o Moimenta tivesse ganho, que não aconteceu, empatou com o Sátão, ficaríamos 15-15 e nós teríamos vantagem no confronto direto. Agora, em relação ao jogo de domingo, agora estou um pouco mais calmo, depois da conversa que tive com o Daniel no domingo, porque se a gente fosse... Se alguns treinadores fossem entrevistados... Ao que consta, o técnico tinha algumas razões de queixa da arbitragem. Tinha, pronto...
quero desde já dar os parabéns ao Mangualde. Portanto, e ele disse no fim, o Mangualde não tem culpa nenhuma de uma tarde mais infeliz da nossa parte e também do trio de arbitragem. Portanto, o Mangualde fez o trabalho deles e fez um bom trabalho, tem uma excelente equipa, excelentes jogadores. Penso que estará ali a equipa mais forte dos últimos 4, 5 anos ao nível distrital, pelo menos aquelas que eu acompanhei mais de perto, quer na divisão de honra, quer na terceira, um conjunto de jogadores de grande qualidade, o Manuel Fernandes, o Cartacho, o Negrete, o Janeiro, o Eduardo, o Paulito, portanto o Amilcar, um conjunto muito bom de jogadores. É um clube com excelentes infraestruturas físicas e humanas, com nome, com prestígio, portanto nós sabíamos disso tudo. Agora, depois do jogo e daquilo que foi o jogo e daquilo que foram, enfim, 8 cartões amarelos para uma equipa e apenas um para outra, portanto eu fico assim um bocadito perplexo. Portanto, das duas, uma, Luís, ou a equipa do Canas é muito violenta, ou a equipa do Mangualde são os anjinhos. E nós sabemos que andamos no futebol que nem uma coisa nem outra acontece. Nem o Canas é assim tão violento, nem os jogadores do Mangualde são anjinhos. Portanto, acho que o árbitro esteve francamente infeliz, claramente uma atuação caseira, e pronto, e isso condicionou-nos bastante quando eu, ao fim da primeira parte, tenho 4 ou 5 cartões amarelos, e a meio da segunda, quando o Mangualde faz 2-1, olho para a equipa, quero arriscar, mandar a equipa subir no terreno e tenho a defesa toda amarelada e os 2 médios defensivos amarelados, os riscos são muito maiores. Portanto, acho que o árbitro esteve infeliz, não foi uma boa atuação. É um árbitro que eu até tenho uma boa imagem dele. E depois, uma outra crítica, e aí também não tem nada a ver com o Mangualde, tem a ver um pouco também com a associação, e eu estou à vontade, porque normalmente sou o primeiro a elogiar a associação naquilo que é de elogiar. De base, acho que o que eles estão a tentar fazer com a remodelação do quadro de árbitros é uma medida de aplaudir, mas acho que não faz sentido mandar para um jogo da divisão de honra em que estavam frente a frente o primeiro com o terceiro, em casa do terceiro, em que ainda por cima é um derby, com tudo o que isso encerra, mandarem 2 jovens com 16 anos para fiscais de linha, acho que não é. Portanto, eu acho que é pôr astas na fogueira, quer dizer, um dia acontece uma desgraça. Porque de facto acho que não faz sentido, portanto acho que fazem muito bem em remodelar, portanto, o quadro de árbitros, gente nova, sangue novo, muito bem, dar informação, pô-los no ativo, mas acho que para isso também serve um bocadito os escalões de formação, não é? Porque é que não começam a apitar os iniciados, os juvenis, os júniores, se calhar daqui a 2 ou 3 anos, já com 18 ou 19, começam a apitar os séniores na primeira distrital, e eu falo à vontade, também já passei na primeira distrital e também já fui treinador na primeira distrital. E se calhar depois daqui a 4 ou 5 ou 6, já com outra tarimba, sim, para apitar em jogos na honra, agora ali, enfim. Eu no fim, sou sincero, fiz alguns reparos ao árbitro, porque eu gosto de fazer cara a cara, olhos nos olhos, nem disse nada aos auxiliares, porque eu vi a cara deles, estão assustados, não é? Em estarem num jogo com esta intensidade, com esta adrenalina, com bancada cheia de um lado e do outro, sobretudo do lado dos adeptos do Mangualde, aquele jovem que estava do lado do banco do Mangualde, aquilo, coitado, pronto, deve ter tido 2 horas mal passadas, com aquela pressão, pronto, que é inerente aos jogos de futebol e quem joga na condição de visitado, mas portanto acho que o árbitro não esteve bem, nós também não tivemos bem, sobretudo na segunda parte, porque podíamos perfeitamente na primeira ter resolvido o jogo, aliás, as críticas são unânimes, a primeira parte é claramente do Canas, tem sido um defeito nosso, criar imensas oportunidades e desperdiçá-las quase todas, temos que melhorar muito mais essa eficácia na concretização, não matámos o jogo na altura certa, depois dá-se o penalti. Pronto, eu vou ser hoje mais comedido, Daniel, pronto, se calhar é penalti, pronto, se calhar é, eu acho que não é, mas pronto, é diferente abordar um jogo ao intervalo em Mangualde a ganhar 1-0 do que estar empatado, quer para nós, quer para a equipa de Mangualde. Na segunda fomos mais uma vez perdulários e depois também não tivemos a sorte do jogo que nos acompanhou aqui com o Moimenta, sou sincero, e eu gosto de ser assim e dei os parabéns ao Moimenta e não fui cínico, quer aos seus dirigentes, os jogadores, quer ao meu colega, ao Febras, acho que eles fizeram aqui um excelente jogo, não mereciam perder. Eu penso que o resultado mais justo seria aqui o empate entre nós e o Moimenta, e se eles ganhassem era de aceitar, porque fizeram aqui um excelente jogo e nós fomos eficazes, aí fomos, e extremamente felizes. Portanto, eu para merecer alguma credibilidade gosto de facto de ser honesto, portanto, e como sou honesto a dizer isso do Moimenta no jogo aqui em Canas, é que nós fomos felizes, digo que em Mangualde foi extremamente injusto, pronto. Temos aquele lance da bola na barra do Dominique, num livre direto, que daria o 2-1 para o Canas, e eles, passados 5 minutos, numa transição ofensiva deles, em que é um canto a nosso favor, com vários erros que hoje já analisámos junto da equipa, sofremos o 2-1 e a equipa cai, leva o 3 e nem reagimos para o 2, mas pronto, não há mais, muito mais a dizer. Parabéns ao Mangualde e aos seus jogadores, e nós continuamos a surpreender todos e todos em primeiro lugar e a levantar a cabeça para seguir em frente. Passando agora a uma análise do Canas de Senhorim, no seu todo, na estrutura, vimos
a caminho daqui, depois de assistirmos ao treino, que o Paulo não é apenas um treinador, parece ser um pouco mais do que isso, muito entrosado no que é este clube, na realidade do clube. Em que patamar está o Canas de Senhorim atualmente? Portanto, como toda a gente, certamente, sobretudo aqueles que estão mais ligados ao futebol, lembram-se daquilo que foi a realidade do Canas no ano passado. Portanto, surgiu o convite para o Canas subir para a terceira, o Canas aceitou. Nesta sala onde vocês estão, fez aqui história, quando se decidiu numa Assembleia Geral Extraordinária com os sócios aceitar o convite para subir, com tudo o que isso acarretou, ao nível de despesas, de investimento. Foi uma má decisão? Eu penso que não. Eu continuo a ter a mesma opinião. Acho que, historicamente, o Canas tinha que aceitar, responder afirmativamente. Penso é que depois houve um conjunto de situações que não se concretizaram, promessas que foram feitas e que não se concretizaram. Efetivamente, o que é que falhou? Nomeadamente a Câmara de Nelas. Portanto, e eu estou um bocado à vontade. Eu estou em Canas, portanto, desde 2000, quando vim de Lisboa morar para aqui. Entrei neste clube em 2005, na altura para as camadas jovens, com os juvenis, com os júniores. Na altura também fui vice-presidente numa direção presidida pelo presidente Lino Moraes, que agora está como presidente da Assembleia Geral. E, portanto, na altura, procurava também ajudar bastante na parte da publicidade, na agremiação de sócios, nos subsídios. E a Câmara de Nelas, na altura ainda com o ex-presidente José Correia nunca falhou com a ajuda aos clubes, e ao Canas também não. Depois, entretanto, segui o meu trajeto como treinador, passei a orientar equipas séniores, tive 2 anos em Cabanas, 2 na Lagiosa, mas sempre acompanhei muito perto, e o feedback junto de diretores é que, de facto, com mais ou menos dificuldades, a Câmara, de facto, ia cumprindo e ia ajudando. O ano passado isso não aconteceu, portanto posso adiantar, sem querer melindrar ninguém, mas o Canas faz a época toda na terceira divisão sem receber um tostão da Câmara de Nelas. A época toda. Portanto, o que valeu foi a ajuda de amigos, de sócios, de simpatizantes, de alguns patrocinadores, nomeadamente a Fundação Lapa do Lobo, na pessoa do seu máximo responsável, o Dr. Carlos Torres, a ajuda da Junta de Freguesia, da Patinta, pronto. Porque senão o Canas, e dos jogadores. E aí eu tiro o chapéu, e lá está, eu às vezes peco um pouco por ter aqui a garganta muito pronta a estar perto do coração e dizer as coisas. Os jogadores no ano passado foram fantásticos, porque tiveram praticamente o ano inteiro sem receber, e nunca faltaram a um treino, nunca faltaram a um jogo, nunca fizeram com que... Mas sabendo a priori que não iam receber? Ou pelo menos sabendo que nem tão depressa iriam receber, porque de facto a Câmara... Portanto, eles sabiam ao que é que estavam expostos. Exatamente, não é? Agora, não é fácil entrar num mundo onde um Canas de Senhorim nunca tinha estado, uma terceira nacional, com um nível de exigência muito superior, onde a qualidade de jogo, de facto, é outra, o ritmo, a intensidade, tudo, a qualidade técnica, uma parte dos jogadores também, a cultura tática que é preciso ter, e os jogadores estarem, além desta preocupação toda, de se adaptar a esse mundo, com a preocupação também de saberem que estão a fazer tudo isso muito bem por eles e pelo clube, mas que há algo que está a falhar, que é a parte monetária e financeira, e para muitos era importante, porque alguns deles estavam a estudar, outros vivem do futebol, outros deslocavam-se de longe, portanto foi um conjunto de circunstâncias extremamente negativas que levaram a que a época fosse desastrosa, e eu aqui quero tirar o chapéu a esses jogadores, ao professor João Bento, que foi o treinador no ano passado, que calculo que não deve ter sido nada fácil conseguir aguentar toda a situação, e pronto, e resultou numa época difícil, portanto com esse buraco que ficou. Sim, muitas vezes ouvimos também o professor João Bento, não diretamente, mas indiretamente, a queixar-se de alguma falta de apoios, quer na estrutura, quer apoios exteriores. Certo, e isso aconteceu, isso de facto aconteceu, e o conjunto... Portanto, na transição para este ano, o que é que mudou em relação à época passada? Pronto, fundamentalmente depois, na sequência de tudo isto, e numa fase final em que praticamente os jogadores, que já eram poucos, porque alguns também entretanto foram saindo, juntamente com o professor João Bento e a sua equipa técnica, e com 2 diretores que os acompanharam do modo indelével, que foi o caso do Luís, que agora até está aqui connosco, e do Josué, que na altura era vice-presidente e que atualmente é o presidente. Foi o núcleo duro que ficou e que levou a equipa até ao fim, e que conseguiu levar, dentro do possível, a ao bom porto. Entretanto, no verão tivemos depois a questão
do fim do mandato da outra direção e a necessidade de abrir um novo ciclo. E pronto, e aí aconteceu, portanto, alguma dificuldade ao nível de quem é que iria pegar nos destinos do clube. Foram necessárias 5 Assembleias Gerais para que de facto se conseguisse uma lista e alguém, pronto, com um projeto esportivo para pegar no GDR e levá-lo a seguir em frente e continuar com o seu longo historial de mais de 75 anos. E o papel do Paulo nesse projeto é apenas treinador? Na altura foi um papel, pronto, também penso importante. O grande mentor da ideia do projeto e da lista foi o Fernando Neto. Na anterior direção era o secretário, que entretanto tinha abandonado por divergências de opinião. No verão me lançou esse repto, esse desafio, depois de 3 Assembleias Gerais sem aparecer ninguém para pegar nos destinos do clube. Portanto, eu que sinto e sempre senti o clube de modo muito particular, porque foi aqui que eu comecei a minha carreira como treinador e tive bastante sucesso nas camadas jovens, e sinto o clube de modo muito particular. Fiquei também um pouco apaixonado pela iniciativa dele, pela ideia e pelo projeto. Um projeto muito virado para Canas, para pessoas de Canas, quer ao nível de dirigentes, quer ao nível também de jogadores e equipa técnica, e a partir daí instámos uma série de convites e de contactos. Não foi fácil, porque de facto aqui em Canas há muitas franjas de opinião, nem toda a gente comunga das mesmas ideias e das mesmas opiniões, mas ao fim de algum tempo conseguimos um conjunto de 28 pessoas de grande qualidade e pronto, e fomos em frente. E à 5ª Assembleia Geral elegeu-se uma direção e eu acabei por ficar também como vice-presidente, porque também era o rosto um pouco da lista, do convite a muitos diretores e até a muitos jogadores que acabaram por vir e um pouco apreensivos com a questão do ano anterior em que o Canas durante praticamente a época toda não pagou, e muitos estavam apreensivos de vir, e o facto de eu estar aqui, de dar a cara, e porque me conhecem um pouco do futebol há uns anos e sabem que raramente eu deixo que algo falhe a eles em todos os sentidos, achámos importante eu ficar também na direção. E durante toda aquela fase de pré-época, durante o defesa e depois a pré-época, foi mais um papel de organizar o clube e de ajudar a desenvolver todas as suas atividades com o presidente e com os outros diretores e com o diretor desportivo Luís. E aí mais com o vice-presidente Luís Paulo, a partir da altura em que começou os treinos. Virei-me um bocadito mais para a equipa de futebol e deixei-os ainda um bocadito mais com mais trabalho e com mais responsabilidade. E então, colocando de parte essa tarefa como dirigente também, apenas como treinador, o que é que lhe foi exigido por parte da direção? A manutenção. Portanto, aquilo que nós... E não augura mais do que isso? Isso é outra questão. Podemos falar sobre ela. Nós quando fomos confrontados com a nova realidade desportiva para a próxima época, com a tal situação da divisão de honra em que metade das equipas praticamente descem, quando sabemos a crise que assola todo o mundo e com repercussões na Europa e nomeadamente em Portugal, com as autarquias a fecharem a torneira e completamente endividadas e todas elas a cortar bastante os subsídios, aconteceu a mesma coisa aqui e nelas. Posso-vos adiantar que em relação àquilo que era uma realidade do subsídio da Câmara de há 4 épocas atrás, hoje em dia recebemos menos 400%. Portanto, o que se recebe é quase irrisório para fazer face a um plantel competitivo na divisão de honra. O que nos valeu foi a tal ideia... Parece que é também um mal geral em que praticamente todas as equipas que estão a sofrer esses cortes. Até porque nós só soubemos qual seria o apoio camarário já depois da época estar, portanto, a andar. Só muito recentemente é que soubemos mais ou menos ao certo qual seria o valor do protocolo. E o valor dará, porque como se sabe, o Canas tem todas as equipas de formação. Todas. Os infantis, benjamins, traquinas, iniciados, juvenis e júniores. Isso tem custos. Inscrição, exames médicos, transportes, ir buscar jogadores, levar jogadores. Portanto, hoje em dia aquilo que a Câmara dá é praticamente para a formação, para as camadas jovens e pouco mais. Portanto, valeu-nos a tal ideia, o tal projeto esportivo de nos virarmos muito também para aquilo que são os valores da terra, os jogadores, os profissionais, os diretores, os jogadores, e não contarmos com a Câmara, e isso penso que esta direção está de parabéns, pela primeira vez fizemos e construímos um plantel sem estar a contar com o subsídio da Câmara. E eu acho que cada vez mais os clubes têm que começar a pensar seriamente em virar essa página e encaminhar-se para esse sentido. E foi isso que nós fizemos. Os apoios camarários são sempre necessários. Sempre necessários, claro que sim, ao nível da logística, dos transportes, dos autocarros,
Tudo bem, mas aqui fundamentalmente está mais centralizado de facto na formação das camadas jovens. Portanto, o Canas sobreviverá mesmo sem um suposto apoio camarário. Portanto, o que nós fizemos foi, então o que é que nós temos? Temos a cotização dos sócios, temos a publicidade do campo, a publicidade dos cartazes, temos algum apoio da junta, de alguns patrocinadores, de alguns amigos do clube e alguma ajuda que é fundamental da Fundação. Portanto, fizemos uma planificação de época, custos e despesa, receita e despesa, e achámos, temos estes X, vamos dividi-lo por 8 ou 9 meses, quanto é que dá? Pronto, eu até não digo, que é para não ficar um bocado envergonhado, se eu vos dissesse, pode dizer, vocês ficariam a dizer, o Mister está aqui a mentir, mas posso-lhe dizer que sei de fonte segura que é menos de metade que os principais candidatos, Mangualde, Castro Daire, Lusitano, Sátão, e se calhar quase um terço do que é o gasto mensalmente para uma meta da beira. Portanto, isso para nós enche-nos de orgulho, com os seus custos. Vocês acabaram de assistir ao treino, não é? Portanto, tivemos 22 jogadores a treinar, 7 eram júniores, porque temos 15 jogadores, 3 guarda-redes, temos 12 jogadores de campo. Depois temos mais 2 que vêm à sexta-feira, que são aqui de Canas e que estudam em Coimbra e que nos ajudam também com o seu contributo à sexta-feira. Portanto, isso teve os seus custos, um plantel muito mais pequeno. Qual é o teto salarial do plantel? Mensalmente ou em termos de valor por jogador? Mensalmente. Mensalmente andamos, toda a estrutura técnica de jogadores, roupeiro, massagista, treinadores, anda à volta dos 5.000 euros. Isso no geral? Isso vai dar para um orçamento de 40.000 euros época. Não há hipótese. É esse o valor exato? É esse o valor exato. Nunca é exato, porque depois há sempre um jogador que falta, há sempre um treino, há sempre uma situação ou outra, mas portanto foi aquilo, quando nós temos conhecimento que há equipas que têm 8.000, 9.000 por mês, 10.000, 11.000, temos que nos sentir muito satisfeitos com aquilo que estamos a fazer. Foi possível, porque de facto falámos com os jogadores, dialogámos, explicámos que de facto vamos pagar menos, mas queremos pagar. Tivemos que prescindir de se calhar mais 4 ou 5 jogadores, para poupar mais algum dinheiro e pronto. E por isso ainda estamos mais orgulhosos daquilo que tem sido o nosso desempenho, porque sabemos que não é fácil, não é um plantel completamente novo, Luís. Se repararem, do ano passado para esta época, apenas 2 jogadores se mantiveram, sendo que... Isso era uma das minhas questões. Por curiosidade, exatamente. Nunca se encontraram, porque o Dominique esteve no início da época e depois saiu. E o Adriano? O Adriano veio em dezembro, portanto, nem sequer coabitaram os 2 juntos. Portanto, é um plantel praticamente novo, completamente novo, onde eu depois procurei, na escolha que fizemos de jogadores, aproveitar também algum conhecimento que eles tinham já entre eles. Daí, por exemplo, o Botas e o Daniel vêm do Silgueiros, já tinham jogado no Santa Comba juntos. O Kiko estava no Val de Açores, mas também jogou muitos anos com eles no Santa Comba. Eu trouxe alguns jogadores que estiveram comigo na Lagiosa e que já tinham estado comigo em Cabanas, alguns miúdos que me acompanham desde as camadas jovens aqui do Canas e que regressaram a casa, para tentarmos também aproveitar depois ali. E como é que se consegue uma equipa totalmente nova, 5 jogos, 5 vitórias? De facto não foi fácil. Eu tenho a convicção enquanto treinador, e certamente que haverá muitos colegas que concordarão, outros não tanto, e há que respeitar as opiniões divergentes, acho que a pré-época é sempre fundamental. O defesa é fundamental na escolha, na definição daquilo que queremos para a próxima época, objetivos, escolha de jogadores, enquanto homens, e depois a pré-época é fundamental. Porque aí todos os conteúdos são trabalhados, há um pouco mais de tempo, há uma margem de erro maior, seja conteúdos técnicos, táticos, físicos e psicológicos. Acho que trabalhámos bem, com bastante intensidade, começámos cedo. Eu procurei, apressei de ter pelo menos ali 6, 7 microciclos fundamentais para que pudéssemos ter ali 23, 24 unidades de treino, muitos jogos de preparação, para que pudéssemos ensaiar aquilo que é o meu modelo de jogo, a minha ideia, assente num sistema, podendo ter uma variação em termos de plano A, plano B, as estratégias de jogo muitas vezes variam, trabalhar com calma, processo ofensivo, defensivo, respectivos métodos, bolas paradas, e tudo isso incutindo nos jogadores a importância de tudo isso, porque todo o treino é importante, acho que há que aproveitar ao máximo, e eles, nesse aspecto, e é isso que eu tenho que dizer. O grande mérito disto tudo, desta época, deste sucesso relativo até agora, porque isto no futebol é tudo efêmero, não é? Eu até há 2 semanas atrás era o maior, entre aspas, agora perdi Mangual, já sou o pior treinador do mundo, não é? Embora não seja bem assim, os treinadores não é bem assim, não é? Quando se ganha, graças aos jogadores, quando se perde, a culpa é do treinador. Mas deve-se muito aos jogadores, à qualidade deles, enquanto jogadores, enquanto intérpretes do futebol, deste desporto que nós amamos. Depois, logicamente, a equipa técnica, os diretores, os sócios, os adeptos, todos
comungam do mesmo objetivo e têm proporcionado isto. Agora foi sobretudo dar-lhes, transmitir-lhes tudo aquilo que nós pretendíamos deles, eles apreenderem e com humildade aceitarem que para fazer aquilo têm que fazer, porque é o nosso modelo de jogo, é a nossa ideia, é assim que nós queremos. Não quer dizer que seja a mais correta ou a melhor, há muitas maneiras de trabalhar e todas elas certamente serão boas e cada treinador tem o seu método de trabalho, a sua metodologia de treino e todas elas podem resultar. Eles aprenderam isso, puseram em prática e de facto nós entramos bem. Desde a primeira hora que eles sabem a importância de cada jogo, damos tudo em campo para sair com a consciência de que fizemos tudo e que se não ganhámos foi porque o adversário foi superior, para não falar aqui dos senhores de preto. Portanto, digo, é isso, é a noção que temos que dar tudo em cada jogo para somar os 3 pontos e pronto, e demos-lhe muitos minutos, muita bola para ganharem rotinas, mecanizações, fio de jogo e estou muito satisfeito com o que temos feito até agora. E falando do plantel em concreto, normalmente os treinadores não gostam de especificar nomes, de especificar os jogadores, mas é incontornável que neste Canas de Senhorim há vários jogadores a saltar à vista e temos um Dominique que fabrica quase metade dos golos da equipa. Temos um Adriano que vem já da época passada, mas que, segundo me recordo do professor João Bento me falar uma vez, era um jogador que estava em condições muito precárias quando foi encontrado, digamos assim. São 2 casos de sucesso aqui no Canas de Senhorim. Por exemplo, o Dominique foi um jogador que na época passada esteve praticamente sempre arredado. Como é que explica estes casos o ano passado fez, penso, aqui o Luís não me deixa mentir, talvez que é de 1 mês e meio, 2 meses o ano passado. Sim, se não me engano ele até marcou um gol. Marcou um gol ainda, sim, depois sim. Saiu. Não, eu acho particularmente, e outra das razões também de algum sucesso do Canas, pelo menos até esta altura, tem sido a capacidade que nós tivemos de definir rapidamente um 11 tipo, uma equipa de base, uma equipa padrão. Tem esse 11 escalonado. Tirando eventualmente uma ou outra variação que pode surgir tendo por base o adversário, se jogamos em casa, se jogamos fora, se vamos jogar num campo com dimensões superiores ou mais reduzidas, pelado, relevado ou sintético, poderá haver depois ali uma ou outra nuance técnica ou tática que implica a saída de um outro jogador e a entrada de um outro jogador com outras características. Mas de facto definimos esse 11 e aí eu concordo e não tenho pejo em reconhecer que nós em termos de 11 base temos um 11 de grande qualidade, se calhar ao nível dos 5, 6 primeiros mais fortes. Nesse aspecto não tenho dúvida. E aí, pronto, também há mérito da nossa parte, todos nós, do presidente, ao diretor desportivo, ao treinador, que escolhemos os jogadores nesse sentido. E pronto, e concordo em absoluto o Dominique, que é que eu ia dizer daquele que eu acho que será talvez o melhor ponta de lança da divisão de honra e dos clubes que jogam aqui na Distrital. E penso, e tenho falado muito nisso com o Dominique, se ele quiser, se ele se entregar ao trabalho como tem feito, e se continuar a crescer enquanto jogador, que ele está a crescer enquanto jogador, é um jogador claramente para ir para outros patamares. O Dominique é um finalizador nato, um jogador com uma morfologia física muito própria, daquele jeito meio desengonçado, mas com muita velocidade, com muita técnica, com muita habilidade, que marca golos com os 2 pés, de cabeça. Só que era, por exemplo, um jogador que trabalhava pouco para a equipa, em termos defensivos, não é? E hoje em dia, e se vocês por acaso não vieram cá ver o primeiro jogo com o Tarouca, em que jogámos 1 hora com 10. Portanto, quem viu o 3-2 pensa que foi um jogo equilibrado, renhido, mas à meia hora estava 3-0 para o Canas e depois o Sr. Árbitro achou que estava muito desequilibrado e que era melhor expulsar um jogador do Canas que assim 10-11 ficava mais equilibrado e conseguiu. O jogo ficou depois 3-2. Fartou-se de trabalhar o Dominique para a equipa nesse jogo, não é? Era um jogador que antigamente era um pouco individualista, né? Portanto, na definição do último passo ou na finalização, na concretização, normalmente não via o colega que às vezes ao lado estava mais bem colocado. Por exemplo, o Fernando já ganhamos 2-1, o Dominique faz os 2 lances e oferece o gol ao colega ao lado. É ele que faz o desequilíbrio nos seus movimentos de ruptura, as diagonais fantásticas que ele faz o desequilíbrio, tira um defesa, tira 2, o guarda-redes sai a ele dá para o lado para o colega. Portanto, era um jogador que antigamente não fazia isto. E eu acho que quem vir a entrevista ainda vai passar por publicidade e o Dominique não vai chegar até dezembro. Se não chegar até dezembro, e se for para melhor, ficamos tristes enquanto clube, enquanto treinador, enquanto amigo, mas ficamos contentes por ver um jogador desses. E eu tenho alguns que estão noutros patamares, ainda há pouco falávamos ali daquela fotografia do Heller
Heller Rodrigues com 16 anos e que agora está na segunda B no Académico de Viseu, já esteve no Covilhã. Portanto, se o Dominique, se tiver que sair em dezembro ou na próxima época para outros níveis competitivos, e se for para uma nacional, ficamos contentes. Agora é de facto um jogador que está cada vez melhor, ainda tem muito para aprender e para evoluir, sobretudo ao nível tático, posicionamento, ocupação de espaço, basculações, mas pode ainda crescer muito mais e chegar longe. E é de facto, em termos ofensivos, uma referência para nós. Nós temos 13 golos no campeonato, ele marcou 6. De facto é uma grande referência. Acompanhado de perto pelo Adriano, que é de facto outro grande jogador, que veio cheio de sonhos do Brasil para Portugal, teve no Oliveirense na Liga Orangina, não correu tão bem. O ano passado fez aqui uma excelente segunda volta pelo Canas, ajudou bastante. Chegou a ser ainda o melhor marcador. Melhor marcador, este ano já é o segundo. Talvez seja, apesar de tudo, um jogador que está a ser, entre aspas, um pouco prejudicado pelo sistema de jogo da equipa deste ano. Não do modelo, mas do sistema. Ele, ano passado, talvez se sentisse mais confortável no sistema, mas como é um jogador culto e inteligente taticamente, procura adaptar-se e mesmo assim tem-nos ajudado bastante, marcando golos, fazendo assistências. E temos jogadores de referência, acho que o Kiko, eu não me canso, eu sou um interno apaixonado de ver o Kiko jogar a bola. Tal como gosto de ver o Aimar a jogar no Benfica, eu gosto de me deleitar a ver o Kiko a jogar a bola. Acho que é um jogador de fim de recorde técnico, uma capacidade extraordinária e que de facto é um grande jogador. O Botas, o Daniel, os miúdos que conseguimos trazer também de fora têm muita qualidade, o Natalino, o Cabido, quer como jogador, quer como homem. Portanto, acho que conseguimos reunir num conjunto muito bom, pelo menos que nos dá umas garantias de que temos ali 11 jogadores de grande qualidade, um bom 11, 3, 4 boas opções de banco e depois as outras não são tão boas porque não as temos. Portanto, temos que lá pôr um guarda-redes, o terceiro guarda-redes no banco e um outro júnior, pronto. É aquilo que temos e que é possível. Já tentei convencer o Luís para voltar a jogar, mas ele diz que não quer voltar a jogar a bola e portanto temos que... Muito bem, relativamente aos quadros competitivos que agora vão entrar em vigor com o fim da terceira divisão, já nem discutindo se concorda ou não, e se concorda ou não com o fim com a maneira como é finalizada essa terceira divisão, acha que os quadros competitivos em termos de associação de futebol, em termos de futebol distrital, devem continuar desta forma, devem ser alterados, porque agora depende ainda mais das associações tornarem os campeonatos competitivos para depois não haver uma diferença tão grande para a passagem para a segunda divisão. Eu acho que foi um erro crasso o que a Federação Portuguesa de Futebol fez. Acho que não faz nenhum sentido acabar com a terceira divisão nacional, que era sempre um objetivo mínimo para os clubes, a maior parte dos clubes do nosso distrito, e para os melhores jogadores que emergiam do nosso distrito, que tinham sempre ali uma porta entreaberta para outros patamares competitivos. Mas de qualquer forma vamos ter agora campeonatos distritais bem mais competitivos. Certo, mas depois o salto também é muito maior. Portanto, entra-se logo para uma realidade quase profissional da segunda B. Mas assim depende também das associações criarem exatamente essa competitividade para depois não se notar tanto a diferença. Mas penso que as associações vão ter dificuldade, porque o que é que nós temos assistido nos últimos anos? E eu lembro-me, não há muitos, 4, 5 anos, qual é a realidade do Distrito de Viseu? Divisão de honra, primeira sul, primeira norte e segunda distrital. Mas, entretanto, chegou uma tal com crise. 16 equipas a segunda distrital. E o que é que nós temos hoje em dia, Luís? Mas a crise assim o fez. Uma honra que teve quase a ficar coxa, se não fosse o Lamega à última hora a conseguir, não é? E temos duas séries na primeira com 10 equipas. Portanto, eu acredito que haja boa vontade e que esse assunto seja pensado pela Associação de Futebol Viseu, pela sua direção, pelo engenheiro José Alberto, pelo professor Vítor Pinto, que normalmente é a pessoa responsável também pelo futebol pensante do nosso distrito, mas as soluções não são muitas nesta altura, quer dizer, com 36 clubes inscritos, que volta é que há a dar? Uma honra com 16, depois sobram 20. Sim, mas isso é irreversível, havendo ou não terceira divisão. E mesmo, dizem muitos, mas para o ano temos mais 5 ou 6 equipas ou 4 que descem. Pronto, mas isso vai apenas compor as que faltam na primeira. Normalmente a primeira tinha 12 séries com 12. Portanto, há 2 vagas ali em cada série, são mais 4, se descerem 5. Portanto, as coisas não... Acho que o erro de acabar com a terceira é um erro crasso e que vai prejudicar os clubes do interior, os clubes com menos poder económico, os clubes mais longe dos grandes centros de decisão, e nós cada vez mais teremos dificuldades e vamos estar aqui todos, se Deus quiser, com boa saúde, a ver que se calhar nos próximos 10 anos ou 15 os nossos campeões
da divisão de honra sobem num ano e no ano estão de volta. Porque, tirando clubes que já lá estão e que têm de facto hoje em dia até outros patamares de experiência, de competitividade e condições, o Tondela, o Sinfãs, o Académico de Viseu, não estou a ver muitos mais. Não sei, se calhar um Mangualde poderá tentar, mas mesmo assim nós vemos o Mortágua que tem o que tem, uma câmara fantástica no apoio, um campo novo, condições fantásticas, e está com imensas dificuldades em se manter numa terceira, quanto mais numa segunda B. Acho que isso é matar um pouco a competitividade que o nosso futebol distrital tinha e que se notava na honra e na terceira, e depois com um ou outro clube mais forte a ir mais além. Acho que foi um erro crasso, culpa da Federação. As associações podiam ter feito qualquer coisa, algumas fizeram, outras não. Agora não estou a ver maneira da Associação de Futebol Viseu dar grande volta ao texto. Ela vai existir para o ano. Para o ano vamos ter, oxalá que não, que eu me engano com alguns clubes, mas a priori poderemos ter, além do que temos este ano, segundo o cenário atual, teremos provavelmente Sampedrense, Oliveira de Frades, as 5 equipas, o Penalva e o Parada. Portanto, vamos ter uma divisão de honra, pronto, a valer uma terceira, mas apenas internamente, distritalmente, não tem repercussão numa nacional. Se calhar, se isso acontecesse numa terceira, tinha outro feedback lá fora e que não vai acontecer. Acho que foi um passo atrás e que prejudicou as associações de futebol do interior. Esta é a minha opinião. Se agora não há condições no distrito para potenciar o futebol distrital? Ter temos, aliás, a evolução do futebol distrital e que se tem notado em Viseu começou há uns aninhos atrás. Temos vários órgãos de imprensa, temos também o Sport Viseu. Muito mérito da altura da associação, que achou e muito bem que se devia apostar na formação de treinadores, de árbitros. A evolução do jogador de futebol no nosso distrito tem muito a ver também com isso. Treinadores com mais qualidade, mais apetrechados, com mais conhecimentos, fruto dessa formação, com os árbitros a mesma coisa. E houve uma evolução que depois teve repercussão nas camadas jovens, cada vez com mais qualidade, equipas a irem para as nacionais, algumas a conseguirem manter-se, e que depois tem... Cada vez mais relevados também. Também mais relevados, e que depois tem no fundo vai depois ter repercussões mais tarde ao nível sénior. Nesse aspecto acho que sim. Agora, depois lá em cima, no topo da pirâmide, ao nível dos nossos clubes, para uma realidade de uma segunda B competitiva, quase profissional, com deslocações longe, algumas às ilhas, não estou a ver que, tirando se calhar o Tondela e o Académico de Viseu e o Sinfãs, enquanto conseguir aguentar o barco, não é? Porque o problema às vezes não é subir, é manter, não é? E quando se conseguir manter, tudo bem. Não estou a ver, sinceramente, grandes hipóteses das coisas melhorarem, por mais que se faça. Depois também há aquela competitividade interna, quer dizer, eu poderia concordar consigo se 2 ou 3 clubes de qualidade, com condições, se pudessem juntar ao fundir, mas isso não acontece, para se tornarem mais fortes. Agora, ao nível da imprensa, sim, de facto, portanto, tem cada vez mais qualidade, fruto, lá está, também da formação, da nova geração, hoje em dia com as redes sociais, com o mundo comunicacional que existe, pronto, sabemos de mais coisas e mais rapidamente e com mais qualidade, e hoje em dia temos, de facto, ao nível dos jornais, das rádios e agora também da televisão, através da Sport TV Viseu, de facto, estamos de facto muito melhores. Agora, o Daniel ainda não consegue marcar golos através da câmara, não é? Para pôr as nossas equipas na nacional. E nesse aspecto não estou muito otimista em relação ao futuro. Se o Canas gostava de ficar em primeiro lugar, gostávamos. Se gostávamos de subir para a segunda B, o que eu disse a terceira dizia a mesma coisa, vamos lá, nem que seja para voltar no ano a seguir. Era histórico, ficava no clube. Agora, não estou a ver, e oxalá que me engane, os nossos campeões da divisão de honra a subirem e manterem-se muito tempo na segunda B. Não estou a ver, sinceramente. Muito bem. Então, para finalizar esta entrevista, uma pergunta de cariz mais pessoal sobre o Paulo. O Paulo que, como referiu há pouco, veio de Lisboa no ano de 2000, entrou no Canas de Senhorim em 2005, e como é que explica que em 7 anos tenha criado esta paixão que se nota a léguas por este clube, pelo Canas de Senhorim? Eu acho que pronto, a paixão pelo futebol já existia. Pronto, eu tive a felicidade de ser praticante durante 6 anos nas camadas jovens, num clube que chegou a ter algum nome no futebol nacional e que hoje, infelizmente, para muita mágoa minha, deixou de existir, que foi a Estrela da Amadora. Portanto, eu morava em Queluz, joguei 6 anos nas camadas jovens da Estrela da Amadora, portanto, uma paixão imensa, até
Joguei 2 anos nos iniciados, 2 anos juvenis, 2 anos de júnior. Depois, pronto, por questões pessoais, tive que deixar de estudar e de jogar para começar a trabalhar, também para ajudar a família. Mas a paixão pelo futebol ficou, e também a outra paixão, que hoje em dia, além do Canas, é também todos idênticos, que é pelo Benfica. E, portanto, sempre fui um apaixonado, mas de semana sim, semana não, no Estádio da Luz. Portanto, a paixão do futebol existia e era enorme. Depois, por questões profissionais, vim cá para cima no fim de 99, comecei, portanto, depois também a trabalhar na área da comunicação social, também numa rádio, uma rádio, portanto, toda a gente conhece aqui, a Rádio Tondela, a emissora das Beiras no Caramulo, onde estou desde 2000, e, entretanto, tenho filhotes, e um deles começou a ter a paixão do futebol, saiu ao pai, e começou a jogar aqui no Canas, pronto, e eu a acompanhar também, até que depois em 2005 me é lançado o rap, na altura pelo Presidente Lino Moraes, que agora, recordo mais uma vez, é o Presidente da Assembleia Geral, se eu não gostava de passar essa paixão para os campos, pegar numa equipa, na altura a equipa que havia, só havia uma, que era de juvenis, que infelizmente tinha qualidade, eu achava que podia fazer muito mais, mas ficava sempre nos últimos lugares, e as coisas, Luís, correram tão bem que fomos logo campeões nesse ano. Pronto, e em 3 anos nas Camadas fomos campeões 2 vezes, juvenis e júniores, e a paixão tornou-se ainda mais forte, mais intensa. Depois quis-me valorizar também, fui tirando os cursos que foram possíveis na associação, o primeiro nível e o segundo, portanto o nível UEFA também depois em 2005 e o outro em 2007, fui-me valorizando, e pronto, e depois aqui em Canas, eu encontrei aqui, e isto é engraçado dizer, Canas é uma vila muito, muito própria, muito específica em termos de comportamentos humanos. É preciso, para algumas coisas muito boa, para outras menos boas, não é? E às vezes não é tão bom para os filhos da terra e para os de fora. E eu na altura fui um de fora, e portanto eu já senti os dois lados da moeda, portanto as duas faces da moeda. E o gosto pelo Canas foi sobretudo pelos 3 anos que eu passei aqui na altura, foi fantástico. Foram talvez os 3 melhores anos da vida do Canas Senhorim, porque foram 3 anos, eu enquanto treinador no primeiro e no terceiro como campeão, e pelo meio o Canas campeão e a subir à divisão de honra, e eu nos 3 à mesma como vice-presidente. Portanto foram 3 anos tudo com títulos, com grandes celebrações, com motivos de regozijo, que deixaram este gosto. E eu depois tive 2 anos, como disse, no Cabanas e 2 na Lagiosa, e mal acabava os jogos que eu estava como treinador, a primeira coisa que eu queria saber é como é que tinha ficado o Canas, não é? E pronto, e sempre tive este sonho, e portanto isso é notório e público, e daí também a paixão quando me lançaram este rap. Sempre tive o sonho de um dia regressar ao Canas, regressar a casa, entre aspas, ao GDR, e ter a oportunidade de treinar a sua equipa sénior, nem que fosse só um ano, depois poder contar aos filhos e aos netos, não é? E essa possibilidade, com um conjunto de boas vontades e de apostas, concretizou-se. E com esse sonho realizado, qual é o novo horizonte? Isso era complicado a dizer. Pronto, eu sempre fui acusado um bocadito, e às vezes, pronto, penso que injustamente, por ser um treinador muito ambicioso, que só gosta de ganhar, que só gosta de vencer. Se perguntasse onde é que eu queria, o que é que eu queria este ano, eu queria ser primeiro, queria ser campeão, queria subir para a segunda B, queria levar o Canas para esses patamares, não é? Agora, do querer ao poder e ao fazer vai uma grande distância, não é? E haver condições para... Agora tenho, de facto, esse gosto e essa ambição. Tenho um sonho muito grande também, que é estar no Jamor do nosso distrito, que é no Fontelo. Já lá estive como vice-presidente. Portanto, na altura não correu muito bem, perdemos 6-0 com Santa Comba na final. No ano que Santa Comba subiu à terceira nacional, o Canas estava na primeira distrital e foi à final da Taça de Sócios. Gostava de ir a uma final da Taça de Sócios e de vencer um dia essa competição, e gostava de um dia ser campeão da divisão de honra. Se pudesse ser no Canas, melhor, ficaria ainda mais contente. Se for noutro clube qualquer com um projeto vencedor, agora é basicamente um pouco isso. Chegando aqui é sempre mais ambição, tentar fazer o melhor possível este ano, ficar o mais acima possível na classificação e tentar a breve texto neste clube. Espero que seja aqui, se não puder, porque compreendo que o futebol é sempre volútil nestas coisas, não é? Hoje estamos bem, amanhã menos bem, é assim aqui e em todo lado. Se não for aqui, no outro lado qualquer que eu possa ser campeão, não vou deixar de perder a oportunidade de tentar ser campeão da divisão de honra e vencer uma taça, e um dia, quem sabe, poder também treinar. Em termos de habilitações de treinador, de curso, posso ir até à segunda B como treinador principal, já não é mauzinho. Portanto,
se paulatinamente, com muita humildade e muito trabalho, puder ir subindo de grau a degrau, ficaria muito satisfeito. Muito bem. Agradeço novamente ao Paulo por nos ter recebido aqui. Agradeço ao Pinhal Luís. Por ter concedido esta entrevista, estes cerca de 40 minutos de entrevista, muito agradáveis. Da nossa parte é tudo. Eu espero obrigar-vos a virem cá daqui a uns meses. Sinal que tinha cumprido alguma meta assim mais ambiciosa e que vocês depois vinham cá fazer uma outra resenha e o feedback de uma época que fosse histórica. Portanto, mais uma vez agradeço ao Luís Paulo, ao Jorge Lima e ao Daniel a vossa presença aqui em Canas de Senhorim, no nosso complexo e no nosso clube. Bem-aja por tudo e êxitos futuros nas respectivas áreas comunicacionais. Muito obrigado. Gosto foi nosso. Da nossa parte é tudo então. Um abraço. Até para a semana.